o queijo suíço, tudo isso vai ter corrigido na proposta que será enviada de forma a não conceder benefício para bens que nós sabemos que são de consumo de pessoas de alta renda. Então isso estará corrigido na proposta. É isso mesmo. Não é apenas o queijo suíço. O queijo brie, o salmão em postas, o chantilly, são todos itens da lista da cesta básica. Ou seja, tem uma incidência menor de tributos porque, presumidamente, atendem ao cardápio da população mais pobre. Ocorre que, como mencionou nesta quarta-feira em audiência na Câmara dos Deputados, o secretário da Receita Federal, José Tostes, esse que você ouviu na abertura do episódio, esses itens pertencem ao grupo de produtos consumidos pela parcela mais rica da população. E mesmo assim, tem benefícios, porque estão incluídos na lista da cesta básica. A ideia do governo é voltar a onerar esse tipo de produto como parte de uma obrigação legal, para reduzir os chamados benefícios fiscais. Não é uma pretensão, é uma meta. Na verdade, é uma obrigação agora do governo federal, inserida na LDO, de que no período de 10 anos os benefícios tributários têm que ser reduzidos à metade. Mas afinal, por que o queijo brie, o salmão, o chantilly e uma série de outros produtos que não integram o cardápio da população mais pobre estão na lista da cesta básica? É fácil mudar essa regra? Quais são as alternativas para corrigir esse tipo de distorção? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Morante, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com o repórter de economia Marcelo Correia e com o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o economista Bernardo Api. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Marcelo Correia, o governo disse que vai enviar para o Congresso um projeto de lei para rever alguns benefícios tributários, entre eles alguns que contemplam itens da cesta básica. O que o governo está planejando? A ideia do governo, esse projeto ele faz parte do pacote, né, tá no âmbito aí da reforma tributária e especificamente em relação à cesta básica, o governo identificou algumas distorções em alguns produtos que acabaram entrando aí ao longo dos anos no rol de itens que são beneficiados pela isenção tributária, né? E quer fazer, vamos dizer, uma faxina aí nessa política de desoneração da cesta básica. Esse diagnóstico foi feito há alguns meses aí pela equipe do Ministério da Economia e que identificou que seria possível conseguir uma economia de mais de R$1 bilhão por ano, passando a reonerar alguns itens que, na avaliação dos técnicos, não faz mais sentido você ter um regime tributário diferenciado. E aí entra aí peixes como salmão, queijo brie, e aí é tudo uma ideia para evitar que a renúncia fiscal, né, que é o que o governo deixa de arrecadar e que, no fim, na prática, é dinheiro do contribuinte, acabe financiando uma política pública que beneficia a parcela mais rica da população e não os mais pobres, como era a ideia original, né, da desoneração da cesta básica. A ideia do governo é você reverter essa economia para reforçar o benefício do Bolsa Família, para reforçar o orçamento do Bolsa Família, né? Pois é, porque hoje essa desoneração ela é feita por categorias, né, Marcelo? Então tem lá laticínios, queijos, carnes. Hoje não desce esse detalhamento do tipo do queijo, do tipo da carne. A proposta do governo é entrar nesse nível de detalhamento, é isso? Não, na verdade hoje existe um detalhamento, mas em alguns casos o desenho que isso foi feito acabou gerando distorções. Um técnico estava me explicando que, por exemplo, para você prever a desoneração de miúdos de aves, você inclui esse item, né? É um ato normativo que inclui os itens que fazem parte da política de desoneração, e você passa a beneficiar também o foie gras. Vamos falar de comidas finas, comidas caras, sofisticadas. Café de fezes, presunto ibérico, foie gras, que é o fígado, né? Geralmente de ganso. Que é um miúdo de ave, mas é um alimento de alto padrão, consumido pela parcela mais rica da população. Então, o governo ainda não detalhou como é que vai ser feita, no ponto legislativo, né? Como é que vai ser feita essa faxina, mas a ideia, hoje a gente já tem uma lista de produtos, ela não é feita de forma indeterminada, mas na avaliação do governo ela é
ela acabou se tornando muito ampla, abrangente e não afetando os mais pobres como deveria ser. Então, faz parte dessa política que, na verdade, faz parte de uma ideia maior de você rever todos os benefícios tributários. A desoneração da cesta básica é um dos benefícios tributários, que é dinheiro que o governo deixa de arrecadar, e hoje essa renúncia fiscal ela passa dos 300 bilhões por ano. A proposta de reforma tributária que já está no Congresso prevê uma reoneração de todos os itens da cesta básica para a devolução desse recurso dessa forma de compensação, né, para o CPF das pessoas mais pobres. O governo aceita essa ideia? Como é que o governo trabalha com essa ideia? Essa ideia faz parte da proposta que está em tramitação na Câmara, né? E ela está de acordo com um pensamento liberal que é o que norteia a equipe econômica. O próprio ministro Paulo Guedes, ele já elogiou diversas vezes programas como o Bolsa Família. Normalmente, os economistas liberais preferem políticas econômicas que coloquem o dinheiro diretamente na mão do mais pobre, que é exatamente o que o Bolsa Família faz. Então, e o ministro Paulo Guedes, que pontua essas diretrizes, né, das políticas que estão sendo elaboradas pela equipe econômica, já se manifestou contra os benefícios tributários. Ele costuma falar que isso é uma distorção justamente da complexidade tributária que existe no Brasil. Então você tem parte dos setores da economia que tem mais força no Congresso, que tem lobbies mais fortes, acabam conseguindo isenções e benefícios para pagar menos imposto por conta desse sistema que seria distorcido na avaliação da equipe econômica. Então, quando essa proposta que está em tramitação na Câmara, que foi desenvolvida aí pelo economista Bernardo Api e se tornou na proposta autônoma, né, da Câmara dos Deputados, quando essa proposta prevê o fim dos benefícios para você reverter esse dinheiro em gasto direto, ou em desenvolvimento de política regional, ou em redução da desigualdade de uma forma mais direta, como o Bolsa Família, isso tem tudo a ver com o que defende, né, o time do Paulo Guedes. Agora, o secretário da Receita disse para os parlamentares, né, o José Barroso Tostes Neto, disse que o governo vai enviar a proposta de reforma tributária ao Congresso ainda neste ano. A gente já está em novembro. Qual é a perspectiva de aprovação, de tramitação dessa matéria no Congresso? Olha, Carol, muito pequena. A gente conversou com alguns parlamentares nos últimos 2 dias, inclusive com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o primeiro empecilho, na verdade, é o tempo curto, né? A gente tem aí praticamente 4 semanas de trabalho aqui no Legislativo, e a avaliação de alguns líderes com quem a gente conversou é de que não dá tempo de pautar. O governo ainda não... Vale lembrar que o governo ainda não formalizou, né? Não enviou, de fato, um texto da reforma tributária para a Câmara. Presidente, tudo bem? Uma palavrinha sobre reforma tributária. Você acha que a proposta, como foi formatada pelo governo, de começar pelo PIS/COFINS, funciona, passa na Câmara? Não é simples, já se tentou durante 2 anos e não se conseguiu, mas vamos ver. Vamos ver qual é. Eu não sei, que eu não conheço o formato correto. Mas o secretário já apresentou. Não apresentou oficialmente. Já tem 2 propostas tramitando no parlamento, né? Uma na Câmara, outra no Senado. Seria um terceiro texto. Exatamente, seria um terceiro texto. E normalmente os líderes do Senado costumam frisar bastante isso. O presidente Davi Alcolumbre, ele tem usado muito uma frase que é: quem tem 3 não tem nenhuma. Então, qual é o entrave para isso? Além do tempo curto, o governo e principalmente os senadores querem montar uma comissão mista, né, que seria formada por deputados e senadores, para chegar num texto de consenso. Ou seja, eles analisariam ao mesmo tempo o texto que tramita na Câmara, o texto que tramita no Senado, e também analisaria o que vai chegar do governo, para tentar chegar numa proposta que unifique tudo isso, que chegue num texto de consenso para ser trabalhado pelo todo o Congresso. O problema é que isso demanda tempo. A gente ainda não tem uma sinalização nem de quem comporia essa comissão mista, né? Então, a avaliação é de que é muito difícil você ter uma aprovação, ainda que seja
seja uma parte dessa reforma tributária, né? Como o governo já sinalizou que quer fazer uma coisa fatiada, né, em 4 partes, no Congresso. Pode ser que o governo encaminhe, como ele está prometendo, né, de dar esse primeiro passo para começar a estabelecer um diálogo mais formal com o Congresso, mas o sentimento hoje, principalmente na Câmara dos Deputados, é que é muito difícil aprovar qualquer parte dessa reforma tributária. Alguns parlamentares até defendem que não fosse feita a reforma tributária. O senador José Serra fez uma manifestação nesse sentido, ilustrando aí como é complicado isso. Então, assim, qualquer ajuste que você faça no sistema, você vai ter ganhadores e perdedores, e essa é considerado o ponto mais difícil de uma reforma tributária, e é por isso que a expectativa é que esse processo dure ainda muito tempo, né, de muito tempo de debate, quando o governo apresentar a sua proposta, e aí enfim, os setores afetados vão se manifestar. Então é um processo de diálogo relativamente longo, e o que promete que a reforma tributária vai ser ainda mais difícil de ser tratada do que a reforma da Previdência, por exemplo. Não à toa, essa reforma tributária é discutida há pelo menos há 15 anos. Marcelo Corrêa, repórter de economia da sucursal de Brasília, muito obrigado, um abraço. Um abraço, Motica, até a próxima. E se o seu dinheiro não dá pra gostar de caviar, que tal arroz com feijão? Bernarda Pi. Surpreendentemente, ao lado do feijão, do arroz, dos itens de primeira necessidade, a gente encontra o queijo brie, o salmão, ovos de jacaré na lista dos itens da cesta básica. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a cesta básica foi definida em cima de conceitos mais amplos de alimentos. A partir de agora, todos os produtos da cesta básica estarão livres do pagamento de impostos federais. Então, por exemplo, o queijo brie entrou porque todos os queijos entraram. O salmão entrou porque todos os peixes entraram. E esse é um problema que sempre vai acontecer quando você tentar definir um benefício para uma categoria de produto. Porque você vai ter que fazer uma escolha. Você vai dizer o seguinte: olha, eu vou dar alíquota zero para o queijo Minas, mas não vou dar para o queijo brie. Ou vou dar para a carne de segunda, mas não vou dar para o filé mignon. O problema é que quando você faz esse tipo de distinção, você cria uma enorme complexidade de fiscalização. O fiscal vai ter que ir no açougue ver se o açougue está vendendo carne de segunda ou filé mignon, ou vai ter que saber qual a diferença entre queijo brie e queijo Minas. Então, para evitar esse problema de classificação, no Brasil optou-se por fazer uma cesta básica muito ampla, que inclui todos os tipos de queijo, todos os tipos de carne, todos os tipos de peixe, todos os tipos de ovos, e isso acaba pegando esse tipo de produto que geralmente é consumido por pessoas de mais alta renda. Mas, no fundo, a questão básica é saber, será que esse mecanismo de beneficiar os mais pobres via desoneração da cesta básica é a melhor forma de fazer, de beneficiar os pobres? Eu acho que essa é a questão que tem que ser resolvida. Como é que poderia se enfrentar essa distorção? Então, essa é uma boa questão. A distorção não está só em pegar o queijo brie, não pegar só o queijo Minas. A distorção, ela está no fato de que, mesmo que sejam itens mais essenciais, as famílias ricas consomem mais do que as famílias pobres. Então, quando você dá um benefício, você faz uma política distributiva via desoneração da cesta básica, em termos relativos você está beneficiando mais o mais pobre, mas em termos absolutos, mesmo que você tenha uma cesta básica mais restritiva, você está beneficiando o mais rico. Aí as formas de resolver o problema, uma delas é falar o seguinte: vou beneficiar só aquilo que o pobre consome, mas aí você vai cair nesse problema de fiscalização que é extremamente complexo, de saber se você está vendendo filé mignon ou colchão duro. O Nelson Machado, que trabalha comigo, fala que se você um dia disser que vai só desonerar a carne de segunda e não a carne de primeira, vai ter o boi com duas frentes, não vai ter traseiro o boi, só vai ter frente. Então, isso não é uma forma de resolver o problema. A forma que nós entendemos que a melhor maneira de resolver o problema é, ao invés de desonerar os produtos, é desonerar as pessoas. É uma proposta que a gente chama de isenção personalizada, é uma proposta que vem sendo discutida no mundo, foi trazida para o Brasil por um auditor fiscal do Rio Grande do Sul, que chama Giovanni Padilha, e a ideia básica é falar o seguinte: olha, no Brasil nós já temos esse sistema em que você dá seu CPF na emissão da nota fiscal quando você está fazendo a compra.
nós já temos o cadastro único dos programas sociais. Por que você não junta esses dois mecanismos e faz o seguinte, olha, eu vou devolver um imposto incidente sobre o consumo das famílias de baixa renda para as pessoas de baixa renda que estão nesse cadastro único dos programas sociais e não vou devolver um imposto para as famílias ricas. Com isso, você faz uma política que, no fundo, custa menos para a sociedade, que beneficia só o pobre e não o rico, e, na verdade, é mais efetivo em termos de melhoria da distribuição de renda. Mas aí, na prática, como é que funcionaria, professor? Na boca do caixa, o sujeito foi pagar, botou o CPF na nota, já calcularia um imposto menor, é isso? Não. Na forma como funcionaria, assim, a pessoa foi fazer a compra, deu o CPF. Aí você vê quanto foi pago de imposto naquela compra que ele fez. Aí você devolve para ele no mês seguinte, via crédito, no cartão dos programas sociais, ou se ele tiver uma conta de poupança ou uma conta corrente via crédito na conta de poupança e na conta corrente, o imposto incidente sobre suas compras com um limite. Obviamente, esse limite poderia ser, por exemplo, o imposto incidente sobre a cesta básica dos 20% ou 30% mais pobres da população. E com isso, você exoneraria completamente o pobre e não exoneraria o rico. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala hoje, no caso do PIS/COFINS, a gente tem alíquota zero sobre a cesta básica. Mas você tem uma série de outras incidências sobre a cesta básica, de ICMS, embora tenha redução de alíquota ainda ser cobrado o ICMS sobre a cesta básica, de outros tributos que incidem cumulativamente, e hoje no Brasil se estima que a cesta básica esteja pagando 13% de imposto. Ou seja, mesmo com todas as onerações que a gente tem hoje, o pobre ainda está pagando 13% de imposto sobre a cesta básica de consumo dele. A grande discussão que a gente tem que colocar é qual é a forma mais eficiente de fazer política tributiva. É desonerar a cesta básica ou é fazer um sistema de transferência de renda, ainda que vinculado ao consumo das famílias mais pobres? Até que ponto essa proposta, essa ideia, converge com os movimentos do governo? O governo está disposto a enviar um projeto de lei para reonerar alguns itens da cesta básica, justamente pelos motivos que o senhor já mencionou. Isso virá por projeto de lei, tá certo? Para ser, inclusive, discutido aqui na Câmara. Até que ponto que essa proposta que o senhor menciona converge com as defesas e com as propostas do governo? Bom, eu não conheço a proposta do governo, só dá para falar na hora que tiver o texto. Então não sei o que eles vão estar propondo. Mas essa proposta que nós estamos apresentando, na verdade, ela consta da proposta de emenda constitucional de reforma tributária que está na Câmara dos Deputados, a PEC 45, do deputado Baleia Rossi. Ela consta da PEC 110, que está no Senado Federal, que é do senador Davi Alcolumbre. As duas já incorporam esse modelo e, aparentemente, o governo pretende incorporar o mesmo modelo que já está sendo proposto nas duas reformas, propostas de reforma tributária que estão tramitando no Congresso Nacional. Na verdade, o governo simplesmente está, aparentemente, eu não conheço ainda a proposta do governo, incorporando o modelo que já está sendo proposto no Congresso Nacional. E esse recurso de arrecadação extra, na sua avaliação, deveria ser usado para quê? A proposta de reforma tributária que está na Câmara, por exemplo, ela prevê a tributação da cesta básica, mas a devolução para os mais pobres do imposto incidente sobre a cesta básica. Só para ter uma ideia, no caso da Câmara, nós fizemos a conta. A mudança do sistema atual, em que, no fundo, apesar da exoneração da cesta básica, na soma de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, você está tributando 13% da cesta básica. Para essa proposta, em que você devolve para cerca de 35% da população brasileira o imposto incidente sobre o seu consumo com um limite que é um imposto incidente sobre a cesta básica dos 20% mais pobres, esta mudança representaria um aumento de 5% no poder de compra dos 10% mais pobres da população brasileira. Ou seja, você faria uma mudança em que teria menor custo fiscal, significa uma menor alíquota do imposto, em que teria uma política distributiva mais eficiente e que, no caso dos 10% mais pobres, ainda representaria um aumento de 5% no poder de compra. Professor Bernardo Api, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado a vocês. Até mais. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Este foi o Ao Ponto de hoje. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição
ficaram com João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.